Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, dando prosseguimento aí com a nossa parte de citologia, a gente já falou de mitocôndria, agora a gente vai falar de cloroplasto, beleza? Novamente, eu reforço aquela ideia, meu slide vai estar mais completo, vai ter mais detalhe, mas eu vou ser mais superficial, vou falar justamente aquilo que cai, não vou entrar tanto em detalhe. Qualquer dúvida também, é só entrar em contato que a gente pode esclarecer, eu posso explicar aí para você, caso você tenha curiosidade. Beleza? Então vamos lá. Cloroplasto, assim como a mitocôndria, tá? Ele vai ter estruturas que vão se assemelhar à própria mitocôndria, como por exemplo, a dupla membrana. Isso daí é uma característica do cloroplasto e da mitocôndria. Repara, você tem uma membrana externa e uma membrana interna com as mesmas características das membranas da mitocôndria. Também tem a composição de lipídio e proteína, também são lipoproteicas. A membrana externa ela é mais permeável, já a membrana interna ela é semipermeável, beleza? Eles vão possuir outras estruturas, como por exemplo a lamela, que são conexões entre essas pilhas que vocês estão vendo aqui. Tá? Essas pilhas que vocês estão vendo são chamadas de granum ou grana. Tá? E elas são pilhas dessa estrutura aqui que é chamado de tilacoide. Imagine que o tilacoide é como se fosse uma moeda, beleza? A pilha de moeda é o grânum. Conexões que existem entre essas pilhas de moeda são as lamelas. Tranquilo? Nicolas, o que é o tilacoide? O tilacoide é como se fosse um saco com formato achatado. Imagina tipo um babalu, só que imagina um babalu oco. Imagina uma pilha de babalu. A pilha de babalu oco é como se fosse o grano. Cada babalu é como se fosse o tilacoide. Beleza? E é nos tilacoides que a gente encontra a clorofila. Quem que é a clorofila? É o pigmento fotossensível que as plantas utilizam, por exemplo, para realizar fotossíntese, tá? Para capturar energia luminosa. Beleza? E é um pigmento de tonalidade de cor verde. Beleza? E isso tudo que eu descrevi para vocês aqui vai estar imerso no que eu chamo de estroma. Tá? Imagina que o cloroplasto fosse uma célula. É óbvio que não é, tá? Cloroplasto é a organela de uma célula. Tá? A célula é formada por várias organelas, igual um organismo é formado por vários órgãos. Tá? A organela é como se fosse o órgão da célula. Então, imagine que o cloroplasto fosse uma célula. O estroma seria o citoplasma. Beleza? Só para fazer um comparativo. Então, o estroma é o meio em que você encontra todas essas estruturas que eu descrevi para vocês. Beleza? A fotossíntese vai ser dividida em duas fases, em duas etapas, em dois momentos. A primeira fase, que ocorre nos tilacoides, mais especificamente na membrana desses tilacoides, onde você encontra as clorofilas, e a outra ocorre no estroma. A segunda fase, a segunda etapa, ocorre no estroma. Beleza? Então, eu já falei para vocês qual é a função. A função dos cloroplastos é realizar a fotossíntese. Beleza? Eu tenho a equação geral aqui da fotossíntese, assim como eu tinha a equação geral lá quando eu falei de mitocôndria e da respiração celular. Olha o que ocorre na equação geral da fotossíntese. Eu tenho gás carbônico mais água. Aqui faltou, mas isso é na presença de luz, tá? Você precisa de radiação luminosa para ocorrer. Faltou escrever aqui em cima luz. Então, na presença de luz, forma para a gente glicose e oxigênio. Nicolas, é sempre glicose que é formado? Não. Pode formar outro carboidrato simples, outro monossacarídeo aqui. E, dependendo do caso, vai ocorrer uma polimerização desses monossacarídeos, formando amido. Beleza? Que é um polissacarídeo. Mas, em geral, a gente bota glicose, tá? É o que mais aparece para vocês. Então, só lembrando vocês, na respiração celular eu tinha glicose mais oxigênio produzindo gás carbônico, água e ATP. Agora eu tenho o inverso. Eu tenho gás carbônico e água na presença de luz, produzindo glicose e oxigênio. Tá? Por isso que alguns autores, alguns professores falam que a fotossíntese é o processo que a planta utiliza para produzir o próprio alimento. Beleza? Mas o mais correto seria, é o processo que a planta utiliza para produzir matéria orgânica. Não só
o alimento dela, mas qualquer matéria orgânica que ela precise. Beleza? E esse cloroplasto é encontrado em que tipo de célula? Na célula de algas e nas células vegetais. Beleza? Essa daqui é a imagenzinha, uma microscopia de um cloroplasto. É como você enxergaria o cloroplasto por meio do microscópio eletrônico. Tá? Então vamos nos localizar. Aqui eu tenho uma folha, eu dei um zoom na folha e eu estou vendo a célula vegetal. Beleza? Eu dei um zoom nessa organela aqui, que é o cloroplasto, e eu estou vendo isso daqui. Eu dei um zoom nessa região aqui do grano, e eu estou vendo esse grano em corte. Essa célula está em corte, esse cloroplasto está em corte, o grano está em corte e a membrana do tilacoide está em corte. É tudo em corte, tá? Você faz um corte transversal como se você estivesse dando um zoom. Aí isso daqui é a pilha de tilacoides, é um grano, beleza? Se eu der um zoom na membrana de um tilacoide, você enxerga isso daqui, beleza? Se eu der um zoom nessa regiãozinha aqui, que se chama complexo antena, vocês veem aqui a clorofila. Tá? A clorofila tem esse formatinho aqui específico por conta da característica molecular dela, beleza? Mas tranquilo. Então, se eu voltar, ó, eu encontro na membrana tilacoide muitas clorofilas, por isso que eu tenho aqui um conjunto de tilacoides formando um grano, um conjunto de granos dentro do cloroplasto e um conjunto de cloroplastos dentro de uma célula, conjunto de células formando por exemplo, o tecido clorofiliano ali, parênquima clorofiliano da folha. Por isso que a maioria das plantas tem as suas folhas verdes, por conta da grande quantidade de clorofila que elas vão apresentar. Beleza? Continuando aí agora, entendendo a fotossíntese, tá? A fotossíntese, como eu já falei, é dividida em duas etapas, tá? A primeira etapa, que ela é dependente da luz, tá? Por isso que ela é chamada de fotodependente ou fotoquímica, tá? Alguns autores chamam de fase de claro. Eu não gosto desse termo, já vou explicar o porquê. E a segunda etapa é chamada de química ou enzimática, e alguns autores chamam de fase de escuro. Tá aí porque eu não gosto do termo. Fase clara, fase escura. Leva vocês a entender de maneira equivocada, de maneira errada, de que a primeira etapa da fotossíntese ocorre de dia e a segunda fase da fotossíntese, a segunda etapa, ocorre de noite. E não é. Isso está errado. Todo o processo de fotossíntese ocorre durante o dia, sempre. Nicolas, então por que uma é fase de claro e outra é fase de escuro? Porque a fase de claro depende diretamente da luz e a fase de escuro não depende diretamente da luz. É porque a fase de escuro depende diretamente da fase clara. Mas se a clara depende da luz, então a fase de escuro depende indiretamente da luz. Enfim, por isso que eu não gosto dos termos fase de claro e fase de escuro. Eu coloquei para que, se apareça em uma questão, em um material, vocês entendam do que aquilo se trata. Beleza? Mas essa primeira etapa, ela vai ter basicamente duas grandes reações. Beleza? A primeira é chamada de fotólise da água. O que é a fotólise da água? Foto vem de luz, tá? Lise é quebra. Então, eu tenho a quebra da água por ação da luz. Beleza? A radiação luminosa ajuda a quebrar a molécula de água. Essa molécula de água é quebrada em dois prótons de hidrogênio, meia molécula de oxigênio e 2 elétrons. Beleza? E eu tenho uma outra etapa que é chamada de fotofosforilação. Só que a fotofosforilação pode ser cíclica ou acíclica. Beleza? Não se preocupem com isso, só para que vocês tenham uma noção, tenham uma ideia, tá? E a segunda etapa é o que a gente chama de ciclo de Calvin-Benson, ou ciclo das pentoses. Calvin foi um pesquisador, Benson foi outro pesquisador, tá? Foram dois pesquisadores que conseguiram descrever esse processo. O que você tem que saber disso? Que a primeira etapa é dependente da luz e que ocorre nos tilacoides. E a segunda etapa, ela é dependente da primeira etapa e ocorre no estroma. Beleza? Essas reações aqui, que são fotólise da água e fotofosforilação, repara, foto, tem foto no nome, ocorre na primeira etapa, que é dependente da luz. Não tem foto no nome, ó, ciclo de Calvin ou ciclo das pentoses, ocorre na segunda etapa, que é dependente da primeira.
Beleza? O que acontece então? A primeira fase, a primeira etapa, ela vai produzir ATP, NADPH2. Ah, Nicolas, igual a respiração celular. Não, é diferente. Também é um aceptor intermediário de elétrons, ou seja, também é um caminhãozinho que vai carregar prótons e elétrons, mas não é um NADH, é um NADP. H2. Você tem um fosfato aqui junto, tá? O que é esse NAD? É nicotinamida dinucleotídeo. Aí essa daqui é uma nicotinamida dinucleotídeo fosfato. Tá? Ela só tem um fosfato aqui. Mas enfim, primeira etapa, produz ATP, NADPH e oxigênio. Beleza? Não se preocupe com essas reações, tá? Se preocupe em saber que a primeira fase produz ATP, NADPH e oxigênio. Esse oxigênio aqui vai ser liberado para a atmosfera, que é o oxigênio que a gente está respirando, por exemplo. Esse ATP e esse NADPH vão ser enviados para a segunda fase. Beleza? Aí essa daqui é a segunda fase. Nossa, Nicolas, parece muito com a cadeia respiratória, com a fosforilação oxidativa da mitocôndria. Sim, parece muito. Você tem muitas semelhanças aí. Tanto é que você tem uma cadeia transportadora de elétrons aqui também. Beleza? O que vocês precisam saber daqui? Nessa etapa aqui, tá? Isso daqui não é a segunda etapa ainda da fotossíntese, tá? Isso daqui ainda está na primeira etapa da fotossíntese. Isso daqui são as reações de fotofosforilação. Que reações são essas? São as reações que vão produzir para a gente o NADPH e o ATP. Beleza? Qual é o objetivo dessa primeira aqui, da fotólise da água? É produzir o que para a gente na fotólise da água? Isso é a fotólise da água aqui, ó. Esse processo aqui vai produzir o oxigênio, que é liberado para a atmosfera, os 4 prótons de hidrogênio, os 4 elétrons, que vão ser carregados, beleza? Carregados para onde? Para a segunda fase, que aí sim vai ser o ciclo de Calvin. Então, voltando aqui, qual que é o objetivo dessa etapa aqui, então? Dessas reações, produzir NADPH e ATP. No total, a fase clara produz ATP, NADPH e oxigênio. O oxigênio da fotólise da água, o ATP e o NADPH, os prótons de hidrogênio e os elétrons saem da fotólise da água, mas a formação do ATP e do NADPH propriamente dito ocorre através da fosforilação, perdão, da fotofosforilação. Beleza? E aí, a nossa segunda fase. Essa segunda fase, ela literalmente vai fazer o quê? O ciclo de Calvin. É a produção de composto orgânico, que normalmente, geralmente, vai vir como glicose. Tá? E aqui eu tenho 2 esqueminhas representando isso para gente. O que vocês têm que saber do ciclo de Calvin? Simplesmente isso daqui, ó. Entra gás carbônico e sai composto orgânico. Entra gás carbônico, sai composto orgânico. Reparem, entraram 6 moléculas de gás carbônico. Saíram 2 moléculas com 3 carbonos na composição. Ou seja, entraram 6 moléculas, cada uma com um carbono, totalizando 6 átomos de carbono. Saíram 2 moléculas com 3 carbonos, totalizando 6 átomos de carbono. Isso tem que bater o que entra na forma de gás carbônico em número de átomos de carbono, tem que sair na forma aqui de composto orgânico, em número de átomos de carbono. Beleza? Repare aqui que o ATP, aqui ATP e o NADPH são consumidos no ciclo. Para quê? Para produzir o composto orgânico. Então, esse ciclo é dividido em 3 momentos. A fixação do carbono, que está representado aqui para a gente, tá? Entrada do gás carbônico. Aqui, a produção do composto orgânico, beleza? Que é isso aqui que está representado para a gente. E a regeneração desta molécula aqui, que se chama ribulose. Tá? Então, eu tenho 3 momentos: fixação do gás carbônico, produção do composto orgânico e regeneração da ribulose. Aqui eu tenho um esqueminha simplificado mostrando para a gente. Ó. Primeira fase, chega a luz até lá as clorofilas, excitando a clorofila, entra a água, é liberado gás carbônico. Perdão, entra a água, é liberado gás oxigênio. Aí você tem a produção de ATP e NADPH nessa primeira etapa, que vão para o ciclo de Calvin, que ocorre no estroma. Entrada de gás carbônico, produção do composto orgânico. Esse NAD
NADP sem o H e esse ADP agora, aqui ó, ADP e NADP, eles voltam agora para a primeira etapa, para lá, para a primeira fase, para novamente serem reconvertidos em ATP e NADPH. Beleza? Esse aqui ele traz um pouquinho mais de detalhe, mas a ideia é a mesma, tá? Não preciso se preocupar com os detalhes. Vocês precisam saber que o ciclo de Calvin ocorre no estroma, existe a entrada de gás carbônico e existe a produção de composto orgânico. Nicolas, se cair numa questão, qual é o objetivo da fotossíntese? Você vai colocar o quê? Produção de composto orgânico, produção de matéria orgânica. Beleza? Como que a fotossíntese produz composto orgânico, produz matéria orgânica? A partir da energia luminosa, eles conseguem transformar compostos inorgânicos em compostos orgânicos. Ponto. E aqui, ó, mostra de maneira esquemática para a gente. Ó. Isso aqui seria um corte numa célula vegetal. E aqui você tem o cloroplasto. Deu um zoom no cloroplasto. Você tem as reações luminosas, que é a primeira fase, a primeira etapa. Tá? Chega a luz, excita a clorofila, entra a água e é liberado o gás e oxigênio. Produz ATP e NADPH que vão para a segunda fase, que é o ciclo de Calvin. Lá no ciclo de Calvin entra gás carbônico e sai o composto orgânico, sai um açúcar. Nicolas, por que aqui está CH2O? Porque aqui ele considerou uma única molécula de gás carbônico. Lembra que eu falei para vocês? Se entrassem 6 moléculas de gás carbônico aqui, você teria 6 vezes CH2O. Daria C6H12O6. O que é isso? Uma hexose, uma molécula de glicose, por exemplo. E aí você tem um NADP e o ADP, que foram utilizados no ciclo de Calvin, vão retornar aqui na forma de NADP e ADP para as reações luminosas. Beleza? Eu tenho outro esquema ainda mais simplificado. Ó. Entrada de luz nas reações de claro, entra a água, sai o oxigênio. Produz ATP e NADPH2 que vão para as reações de escuro. Aqui escuro entre aspas, porque não ocorre realmente no escuro. Tá? Aí você tem as reações de escuro entrando gás carbônico e produzindo glicose. Aí o NADP e o ADP voltam para as reações de claro para serem reconvertidos em ATP e NADPH2. Beleza? E a última coisa aí, só para relembrar aquilo que eu tinha falado para vocês, quando eu falei de mitocôndria, a fotossíntese produz glicose e oxigênio, que vão ser consumidos pela mitocôndria, tá? Durante o processo de respiração celular, produzindo ATP, gás carbônico e água. Esse gás carbônico e água são utilizados pelo cloroplasto, junto com a energia luminosa, realizando a fotossíntese e produzindo novamente compostos orgânicos e oxigênio, como a glicose e o oxigênio. Beleza, galera? Eu vou encerrar por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, anotem. Entre em contato comigo aí, pelo chat, WhatsApp, enfim. Mas não deixem de tirar essa dúvida. Beleza? Grande abraço e bons estudos!